Bora. Bom, botei para gravar agora, né? Então, boa noite para vocês aí, certo? Para quem veio para mais uma aula. Hoje são 14 de maio, né, de 2020, certo? Então a gente vai dar continuidade ao assunto, certo? Eu achei melhor cancelar as apresentações, também achei melhor, enfim, certo? Modificar a rubrica novamente em função, em face desse momento. Então a avaliação de vocês do segundo estágio só vai ser única e exclusivamente a prova, tá joia? Esse mesmo padrão do primeiro estágio. Quando estiver mais próximo, eu reposto as instruções, tá certo? Enfim, acho melhor não falar muito disso, né? Enfim, achei melhor dessa forma, tá certo? Tô dando continuidade aí ao nosso assunto. Hoje a gente vai começar, certo? Um assunto que está bem difundido hoje no mercado, né? Na verdade, na minha visão, eu acho que é o que o pessoal mais se discute mais hoje, se discute até mais do que o machine learning, certo? Redes neurais artificiais, ela é uma grande área, na verdade, que ela exige do profissional que vai atuar nela uma visão bem mais peculiar, certo? Quando comparada a machine learning. Que sentido? A aprendizagem de máquina, ela é muito, como é que eu vou falar assim? Ela é muito, ela é muito previsível em relação à sua teoria, certo? Então, existem teorias bem categorizadas de aprendizagem de máquina, existem autores bem definidos em relação ao conceito, certo? Ao que você subentende. Então, eu acredito, estou dizendo eu, né? Cada pessoa tem sua visão. Eu acredito que entender e abstrair o conceito de aprendizagem de máquina é mais simples comparado a redes neurais artificiais, certo? Até porque o conceito de aprendizagem, aprendizagem da psicologia, da pedagogia, enfim, certo? Das áreas perpendiculares, que eu falei bastante no primeiro estágio, eles são bem difundidos. Então, qualquer um de vocês aqui pode pegar um livro de teorias de aprendizagem, certo? De qualquer autor aí, e dando uma lida por cima, certo? Vocês conseguem abstrair o conceito de aprendizagem e entender mais ou menos como é que esse conceito ele é aplicável, né, replicável na computação. E quando a gente vai estudar o cérebro, o processo é um pouco diferente, certo? Por mais que alguns autores da psicologia eles gerem abordagens teóricas, cada um com, digamos, o seu escopo, né, e tentar abstrair como é que nós pensamos, certo? Que, digamos, é a principal habilidade, né, que não chega a ser competência, porque ela é nata, certo? O ser humano, então todo mundo já nasce pensando, certo? Então, esse conceito ele é um pouco mais difuso, no sentido de existem autores que mecanizam bastante, certo? O termo neural, né? Existem autores que subentendem que a abstração ela é necessária para não tornar o processo tão confuso, certo? Que nem, por exemplo, outras habilidades que a gente estuda na IA, né? Que eu só citei, né? Dentre elas raciocínio, certo? Conhecimento. Que, na verdade, nem citei, a gente estudou, né? A gente vê no primeiro estágio raciocínio e conhecimento. Que são bem mais subjetivas, certo? Quando comparadas a componentes ou elementos que são motores ou reatores, que no caso são os componentes que o ser humano ele tem, né? Então, dessa forma, certo? As redes neurais artificiais, até um determinado momento, elas têm sido, assim, o bicho-papão dentro da inteligência artificial, certo? Porque não é tão simples você segmentar níveis, não é tão simples você segmentar funções de ativação, que é o que a gente vai falar mais à frente, certo? Ou você gerar um modelo baseado em nodos e que esses nodos tenham autoassociação, que é o que a gente também vai chegar mais para frente. O que é que significa dizer isso? Você alinhar em um mesmo modelo, certo? Mecanismos de autoalimentação de aprendizagem, né, que são as deep learnings, ou seja, você alimentar no mesmo modelo métodos de aprendizagem, você alimentar o mesmo modelo, digamos assim, associações motoras, né, ou reatoras, seja um sensor, certo? O sensor ele é guiado por uma rede que tem uma aprendizagem, certo? Ou até representar outros tipos de fenômenos para que eles expressem interação, comunicação, quaisquer outras competências também dentro dessas redes, né? Então,
De maneira geral, para que todo mundo entenda aí de uma visão bem abstrata, certo? A rede neural artificial, ela não é um modelo, ela não é um mecanismo, certo? A rede neural artificial, na verdade, ela é uma grande estrutura, certo? Ela é uma série de elementos que se conectam e a partir dali, como o próprio nome já fala, ela forma uma rede. Por quê? Porque ela é formada ou ela é composta por mecanismos, certo? Que se complementam. Nesse caso aí, se você montar uma rede, né, uma simulação de uma rede, essa simulação, essa montagem, ela tem que seguir um pressuposto, certo? Então, a rede ela não é um modelo. O modelo é implementável a partir de uma rede. Porque tem muita gente que se confunde, né? Eu não tenho nada contra, certo? Pelo contrário, apoio. Quem gosta de curso online, né? Quem já falei isso algumas vezes em algumas aulas, certo? Quem gosta de ferramentas, né? De implementação de mecanismos de inteligência, enfim. Mas eu alerto mais uma vez, da mesma forma que eu fiz lá em aprendizagem de marketing no meu estágio, certo? E que a maioria desses cursos online, certo? Eles ensinam as ferramentas, eles não ensinam os pressupostos de uso dessas teorias que a gente está discutindo hoje. Então, o primeiro alerta que eu faço é esse, certo? A rede neural artificial ela não é um mecanismo de aprendizagem, ela não é um mecanismo de autoassociação, ela não é um mecanismo de lógica, ela não possibilita o aprendizado, certo? Ela é um mecanismo que você aporta um modelo e a partir daquele aporte você o configura para que ele tenha uma executabilidade, certo? Não existe essa palavra, estou inventando, de alimentação com outros modelos, quaisquer outros mecanismos pelos quais você configura uma rede que é baseada em estrutura de autoalimentação, de autoassociação, similar ao dos seres humanos. Então, eu posso ter uma, duas, três pequenas redes, ou uma, duas, três pequenas camadas, certo? De coisas, de representações lógicas, aritméticas, né? Ou iterativas que representam um dado fenômeno, um dado comportamento, certo? Então, a gente tem que ter cuidado quando vai estudar isso aí, porque até algumas disciplinas de pós-graduação, certo? Eu já vi, fora daqui da Paraíba, certo? E, por acaso, eu achei uma videoaula de uma pós. Por acaso, achei um slide de uma pós. E, na minha visão, claro, eu me respaldo em função de livros já da academia, certo? Não é mais ou menos por ali do que a maioria dos cursos online, algumas pós do Brasil e por afora, elas difundem não conceito não, certo? Então, baseado nessa visão, a gente vai começar hoje essa questão de redes neurais artificiais, né? Como chegou bem mais pessoas agora aí, a gente vai ter redes neurais artificiais e eu acho que ainda vai ter um último assunto, certo? Antes de chegar na prova, certo? Então, acredito que vocês receberam uma mensagem, né, que eu mandei agora no começo da tarde, certo? Final da tarde, a mudança da rubrica, certo? Achei melhor retirar o seminário de hoje, que eu tinha pedido a vocês, e achei melhor também tirar as listas de exercício, tá certo? Quem tiver dúvidas em relação a isso, a gente pode falar no final da aula. Quem quiser saber por quê, enfim, certo? Mas eu acho melhor, enfim, tomei essa decisão, achei melhor. Acredito que todo mundo concorda, certo? A gente pode negociar uma forma melhor também de avaliar vocês. Mas eu estou tentando, na medida do possível, ajustar os instrumentos de avaliação, as aulas, certo? Para que todo mundo se sinta, como é que eu vou falar assim, atendido no montante da situação que a gente está passando, certo? O professor, se ele cobra mais, se ele cobra menos, não é porque ele está descontando na turma, não é porque ele não gosta de ninguém, uma pessoa, duas pessoas, não. É porque, na verdade, eu trabalho, estou dizendo eu, Hugo, né? Eu trabalho, modéstia à parte, em alto nível, certo? Trabalho com um ritmo de aula, quem sabe já faz alguns anos que vocês estudam comigo, ritmo de aula, ritmo de avaliação, que quando você sai da disciplina, você aprenda, certo? Então, quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, fica à vontade, certo? Ou para falar agora, ou para falar no final da aula. Bota no chat aí, eu abro o microfone e fala. Mas eu achei melhor tomar essa medida mais para questão de prevenção de quaisquer outros tipos de incidentes que possam acontecer mais à frente. Tá joia? Então, entrando aí na parte de RNA, deixa eu passar o slide aqui. Eu trouxe uma agenda aí que ela digamos assim, é a nata da RNA, certo? A RNA ela é bem extensa em termos de teoria. Então, cada autor ele tem uma visão diferente relacionada ao conceito, de que forma é implementada, certo? Entre outras características que a gente pode abstrair. Deixa eu só aqui
pegar só um negócio aqui rapidinho para mostrar a vocês que é um livro de RNA. Só um minuto, viu? Não sei se todo mundo tá me vendo. Eu vou ligar a câmera agora aqui, certo? Vocês me veem ou não? Acho que não, né? Não sei se dá para ver slide e ao mesmo tempo. Esse livro aqui, ó, não sei se dá para ver a imagem dele da maneira certa. Acho que fica ao contrário, né? Vocês visualizam corretamente a imagem. Correto, né? Pronto, esse livro aqui ele é o livro referência hoje no Brasil, certo? Redes Neurais Artificiais, da professora Tereza Ludemir. Essa professora é uma professora lá do Centro de Informática da UFPE, então não é porque ela é do SIM, né? Mas a mulher hoje no Brasil, junto com tanto com o André Carvalho, que é o cara que escreveu com ela, que é outro cara referência, certo? Eles são referência hoje em redes neurais artificiais no país da gente, certo? E esse livro aqui eu ganhei lá no Centro de Informática, um evento lá sobre inteligência artificial, e eu dei uma palestra lá na época, quando eu estava no projeto do CCTE-UB, e a gente estava falando sobre a parte de modelos de decisão baseados em aprendizagem em redes neurais, né? E quem palestrou no grupo na época fui eu. Teve eu e mais duas pessoas do grupo que palestraram, cada um com um nível diferente de abstração. E eu peguei a parte do modelo de decisão inteligente, né? Que era o que eu fazia no projeto lá do SIM. E eu ganhei o livro, porque, enfim, estavam sorteando os livros lá, ela fez uma pergunta, eu levantei a mão lá, certo? E respondi e ganhei o livro dela, assinado por ela, certo? Todo mundo tá me escutando, tá? Acho que sim, né? O microfonezinho tá aparecendo aqui estranho. Estou. E eu achei bem legal, certo? Ela autografou o livro, tem autógrafo dela e tudo aqui. Não sei se dá pra vocês verem daí. E já li esse livro várias vezes. Se eu tivesse presencial, né, com vocês, eu iria sorteado na sala. Porque eu tenho uma versão também digital dele, certo? Então, é uma pena que a gente tá online. Se eu tivesse na instituição, eu iria sortear entre vocês da turma, certo? E é um livro muito rico. Acho que vale a pena vocês. Enfim, não sei quem vai seguir a área, vale a pena vocês comprarem, certo? Vou deixar ligada a câmera. Só assim fica uma aula mais humana, né? Todo mundo me vendo e vendo o slide, né? Eu perdi o Então, nome, eu perdi aqui o momento que tu fala o nome do autor. Como é o nome da autora? Tereza Ludemir. Deixa eu botar aqui pra tu ver. Ah, sei qual é. Eu peguei ele para início do semestre. Boa. Pronto. Então, dentro dessa área de IA aí, certo? Ele é o livro referência no Brasil hoje. Tem Russell 9, claro, né? Mas a mulher, ela nasceu para falar de inteligência artificial, certo? Em termos de redes neurais artificiais. Se vocês forem para o sumário dele aqui, cada capítulo é um modelo de rede neural diferente, certo? Então, ela fala desde das redes perceptron, que a gente vai entrar mais à frente, Ada-Line, né, que é outro modelo de rede, memórias matriciais, redes neurais convolucionais, redes neurais em pesos, variações, RDF, né, e RBF, que são modelos de base de dados baseados em redes, certo? E tem toda uma gama de aplicações que era aí que eu iria mais entrar mais à frente, com a parte de seminários, mas enfim, certo? Paciência. Que é esse último capítulo, não vai dar para vocês verem, né? Mas é o último capítulo, que é aplicações, não dá para ver não. E no último capítulo dele, dentro do sumário, ela fala aqui, né? Sobre informática aplicada a grandes volumes de dados, acho que era até isso, né, Manuel? Que tu queria pesquisar, se não me engano, base de dados baseada em modelos de integração, né? Ela fala também, certo? Processamento de imagens, sinais, enfim,
São modelos, certo? Eu acho que não fala da análise de sentimento, Alisson, porque a análise de sentimento é mais recente. Mas eu acho que ela fala aqui, tem um modelo de rede que... Deixa eu ver aqui. Acho que as redes indutivas, não sei se as redes indutivas elas utilizariam ou não. Mas a análise de sentimento usa muito, né? Rede neural artificial hoje em dia, para fazer essa montagem do esquema, né, da rede. Quais são os tipos de camadas pelas quais você vai trabalhar, né? Então, vamos pegar um exemplo aí, já que Alisson falou de redes neurais artificiais e análise de sentimento. Até já tinha falado na sala também. Mas imaginei, por exemplo, o Facebook, né? O Facebook ele é baseado em camadas, certo? Eu já tinha falado já na sala, mas eu repeti. O Facebook ele tem pessoas. Pessoas são entidades dentro do Facebook. Aliás, é uma entidade dentro do Facebook, né? O Facebook ele tem locais. Certo? As pessoas elas têm vários atributos e as pessoas elas têm vários comportamentos. Elas têm ações, né? A pessoa ela pode adicionar um amigo, remover um amigo. Ela pode, enfim, postar, certo? Enfim. Os locais também, certo? Os locais têm várias. O local não vai fazer nada, né? O local não é um ser, né? Mas o elemento local ele pode fazer alguma coisa. O local pode adicionar uma foto. O local pode adicionar indicadores de classificação no Facebook, né? A gente tem as mídias também fazem coisas, né? A gente faz o crude básico da mídia, né? Entre outras coisas, né? Tem apps, tem games, então, enfim. Facebook, observe que ele tem várias entidades, que essas entidades, elas se relacionam, certo? Então, você pode estar no local com um amigo, postar uma foto a partir de um determinado aplicativo. Só aí você envolveu no mínimo 4 elementos, né? E cada elemento desse ele pode ter relações com outros elementos, no caso, locais com locais. Quero ver a distância de um local para o outro. Você pode fazer isso a partir de qualquer app. É a mesma coisa. Uma pessoa adiciona um colega, um amigo no Facebook, vice-versa. E a relação que existe entre esses elementos e a forma pela qual a empresa ou qualquer outra pessoa ela implementa, elas são baseadas justamente nesses modelos biológicos, os modelos neurais que a gente vai estudar a partir de agora. Então hoje eu vou só começar, certo? Mais essa parte introdutória. A gente pega aí mais ou menos até umas 9, 9 5 no máximo aí, mais uns 20, 25 minutinhos. 30 minutinhos de máximo, certo? E terça-feira eu continuo das arquiteturas. Tá joia? Então, quem quiser fazer pergunta, quem quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade, certo? Fala no chat, liga o microfone aí. Poucos de vocês falam, né, no microfone. Acho que a gente conta nos dedos quem interage, certo? Mas não fique com vergonha, não. Então, as redes neurais artificiais, elas, na verdade, elas evoluíram, certo? Baseadas aí, entrando um pouco mais na história, né? Elas evoluíram baseadas, certo, em modelos de criptografia, né? Acredite quem quiser, certo? E esses modelos de criptografia, eles foram baseados em modelos de computação formal, certo? Então, voltando ainda, né? Tudo começa a partir, na verdade, de Turing, né? Dentro da gente, infelizmente. Vou dizer infelizmente porque o cara criou o começo, né? Então tem que citar o cara, né? E a associação lógica, né, entre esses conceitos baseados. Deixa eu ver se eu acho o artigo aqui. A Logical Calculus of the Ideas, né? Apareceu, ó. Que massa. Não sei se eu vou conseguir fazer o download. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá no site da Springer. E que os caras vendem esse artigo, velho. Deixa eu ver se eu consigo fazer o download. Não tá aberto. Não tô conseguindo aqui. Não, abriu aqui, show. Então, na época, né, deixa eu colar aqui. Alguns pesquisadores, a partir do próprio Turing, na verdade, certo?
Walter Pitts, que foi um cara da época muito conceituado relacionado a modelos de inteligência. Eles entenderam aí que era possível você pegar modelos de complexidade, certo? Modelos de complexidade a partir de modelos binários, né? Quando eu falo modelo binário, acredito que todo mundo entenda, né? Não sei se vocês têm essa noção. Modelo binário é aquele que é parecido com as portas lógicas, certo? Cada próximo passo que você atribui, que você estabelece para que eles representem determinado cenário, certo? Vai depender do passo anterior. Do jeito que a gente já trabalha no circuito. E cada ação que você executa de um passo anterior, ela vai dar um respaldo para o passo seguinte, né? Então, tendo essa noção aí de mobilidade, certo? Para representar um determinado problema, o Pitts, lá na época, né, Walter Pitts, ele propôs que toda e qualquer ação que a gente pudesse abstrair a partir de um computador, ela, por incrível que pareça, certo? A relação de fluxo, né, de processo ou fluxo ou flow, com a computação nasceu mais ou menos dessa notação que esse cara citou na época para RNA, certo? A gente teria que seguir uma visão a partir de uma área, certo? De uma teoria chamada teoria da atividade. Eu acho que eu nunca cheguei para falar a vocês, não, né? E essa teoria da atividade, ela foi uma teoria que ela foi difundida em várias áreas, dentre elas, duas principais, que foi a própria medicina, certo? Então, a medicina diz que nós temos atividades biológicas, neurais, nosso cérebro, ele é... Como é que eu vou usar a palavra correta? Falta vocabulário médico para mim, que eu não sou da área, né? Ele tem uma atividade neural, ele tem uma atividade biológica, certo? Nosso cérebro, ele é ativo, ele produz impulsos elétricos, e esses impulsos elétricos, eles desencadeiam o gerenciamento de ações que são analíticas, certo? Analíticas, não é sintética, analítica, eu acho que é interna, né, para o nosso gerenciamento locomotor, nosso gerenciamento sistemático, certo? São para os sistemas que a gente tem. Como também ele constrói para a psicologia a ideia de ação, certo? Então, se o nosso cérebro ele funciona ativamente, no sentido dele ter um fluxo, é porque esse fluxo possibilita com que a gente desenvolva a ação, o processo de decisão, certo? E esse processo de decisão, segundo a psicologia, ele é baseado numa teoria, justamente essa que eu falei, que não é a da atividade cerebral, é da atividade psicológica, da atividade de pensamento. Porque o ser humano ele tem a capacidade de pensar, e ao pensar, ele estabelece um objetivo, que esse objetivo ele vai ter que seguir um passo a passo, certo? Que é disposto a partir do pensamento, e que a partir daí ele consiga executar aquela ação que ele está querendo propor, né? E não sei se vocês vou ler aí no link, certo? Quem tiver a paciência de abrir, quem tiver a paciência aí de tentar traduzir. Mas ele falou basicamente isso aí nesse artigo que eu colei o link para vocês, que é a partir desse artigo que as redes neurais artificiais elas surgiram, certo? Aí tem várias outras correntes que ele também cita no artigo, né? Como, por exemplo, a questão da visão, a questão dos sentidos que a gente desenvolve, a questão do aprendizado, do uso do nosso cérebro também, certo? Então, não sei se vocês já assistiram um filme, né? Eu assisti esses dias na Netflix. Tem um filme chamado Lucy, na Netflix. Recomendo muito. Todo mundo assistir esse filme. Não sei quem já assistiu. Deixa eu botar aqui o título no chat, né? E nesse filme, o filme ele se baseia mais ou menos nessa visão que o artigo também traz, certo? Que é a capacidade que a gente tem de automatizar, né, e ter o domínio da atividade cerebral, certo? Então, o filme ele é científico, claro, né, mas traz uma teoria bem real quando relacionada à nossa ideia, né, de gerenciamento de atividade neural, certo? Que toda e qualquer ação que a gente faz, ela é pré-configurada, ela é pré-ordenada. E essa ordenação, essa disposição, ela depende, exato, Pajé, do uso de 100% do cérebro, né? E ela depende, digamos assim, da forma pela qual o ser humano, certo? Ele treina ou ele desenvolve essa atividade cerebral, né? E esse treinamento, quando eu falo, nem de aprendizagem, no sentido de que ele, digamos, ele cria modelos, né? Ele cria moldes de atividades conscientes, né? A partir do pensamento, e aqueles moldes caracterizam, né? O perfil, a personalidade de representação neural que ele vai ter. Então, por exemplo, a gente pode pegar, enfim, a gente pode pegar os alunos de curso de computação como exemplo, né? Todo mundo aqui, não sei se vocês lembram, né? Antes de vocês entrarem na faculdade, mas todo mundo aqui tem um perfil, digamos, de percepção e ação ou reação em função de situações do dia a dia.
E à medida que vocês vão evoluindo no curso, né? Nossa área é uma área tecnicista a partir das ciências exatas da natureza, né? E que são as ciências já da matemática. Então todo mundo aqui agora tem um processo diferente de percepção e ação e reação em função daqueles aspectos, né? Enfim, certo? Então, imagina aí todo mundo aqui já observa, lê, né? Observa um cenário, dá uma determinada situação, você imagina já uma solução, mas você também imagina já um plano de contingência para aquela solução que você vai ter, certo? E nós somos treinados a pensar sistematicamente, né? A partir de modelos neurais lógicos, certo? Então todo mundo aqui sempre pensa sistematicamente. E principalmente se você já tiver a personalidade, né? Não sei aqui, quem de vocês aqui já é mais metódico, né? Tem gente que não é tão metódico, tem gente que já é mais metódico, tem gente que já é mais rígido, mais, como é que eu vou falar assim? Mais não flexível, certo? Em relação ao seu passo a passo, né? Tem gente que tem vícios de atividade neural. Eu até já tinha perguntado algumas aulas anteriores, né? Quem aqui da sala vai na sorveteria e só toma o mesmo sabor de sorvete? Quem aqui na sala só senta na mesma carteira e no mesmo canto toda a aula, tá entendendo? Ou na sala de jantar, vai jantar, né? Ou no sofá, enfim. Só senta daquele canto, só faz aquilo daquele mesmo jeito, certo? Então, são ações que configuram, né? Essa ideia de dimensões, seja de espaço, seja de visão, seja de controle, e todas as características que para nossa área existe um campo, certo? Que ele hoje não é tão difundido em termos de visibilidade, né? Não é tão market, market, não se aplica tanto marketing, certo? Para essa área, que nem a machine learning, que nem as inteligências artificiais, que é a neurocomputação, certo? Que é a aplicação da computação para essa perspectiva de atividade neural, certo? Fala, Renato. Então, o surgimento da neurocomputação, ela possibilitou também, certo? Que essa aí, ela pudesse ser implementada, né? Então, minha filha, eu tô vendo sua mensagem agora, que eu tava falando aqui para não perder o raciocínio, certo? Boa noite. Todo mundo bota boa noite para ela aí, vai lá. Que a bichinha tá triste, tá carente. Bora, todo mundo, boa noite, vá, boa noite. Todo mundo, boa noite, boa noite. Pronto. De novo, todo mundo, bota boa noite de novo aí, vá. Bora. Mais boa noite, mais boa noite. Bora, faça um fluxo de boa noite aí no chat, certo? Boa noite, isso. Tá bom, já deu. Tá bom, tá bom, tá bom. Pronto. Tá satisfeito agora? Pronto. Posso seguir? Que bom. Então, seguindo aí, certo? Pronto, agora eu perdi raciocínio. Sim, em relação à neurocomputação, né? Então, alguns pesquisadores aí, ao longo dos anos, a partir do próprio Walt Pitts, né? Eles alinharam essas correntes da neurocomputação às correntes simbólicas, né? Em relação aos corolários de teoria de resolução de problemas e busca, que é basicamente o que a gente viu na aula passada, são as correntes teóricas da inteligência artificial, né? Então, como foi que os caras pensaram, né? Vamos tentar entender primeiro como é que funciona o cérebro, quais são os processos que o cérebro ele desenvolve, certo? Nas várias esferas, na esfera anatômica, como é que o cérebro anatomicamente ele é construído, né? Então, ele não é só uma rede de nodos unidimensional, que a gente está acostumado, tipo uma cadeia de autômatos, né? Existem teorias que dizem que a gente pensa, né, que a gente age, que, enfim, que a atividade cerebral ela ocorre em até 4 até 5 dimensões, né? Eu não sei se isso procede em termos de literatura. Se alguém souber aí, né? Quando a gente chega a partir de uma sexta ou sétima dimensão, segundo a física, a gente já não tem essa capacidade de perceber, né? A mesma coisa para a audição. Então, a parte analítica da coisa, que são os princípios, os sentimentos básicos, os sentidos básicos, a gente também tem essa variação. Então, os animais eles têm uma frequência de escuta, que o ser humano às vezes não capta. É a mesma coisa do olho, né? Você pegar não sei se quem aí cria cachorro em casa, o gato, né? Mas o gato ele já tem aquela percepção, certo? Que a própria anatomia dele, cerebral, certo? E até
instintiva, né, do sensor, que no caso é o órgão que ele tem, o nariz, ou a boca, ou a língua, certo? Ele já consegue exercer aquela atividade cerebral que o ser humano, apesar de ser, ter um coeficiente de inteligência mais desenvolvido, certo? Com maior rigor, em termos de avaliação, ele não consegue controlar, né? Que é basicamente o filme ele trata. Então os caras pensaram nessa parte, como pensaram na questão da atividade neural, que eu acabei de falar, certo? Que a atividade neural nossa, ela se baseia em alguns princípios para a computação, estou falando, né? Como, por exemplo, a lógica de pensamento. Então, a gente subtende, né, a partir de um pensamento lógico, certo? Você faz associações, você faz aritmética, você faz o princípio das relações existentes entre os elementos, né? Associativa, relativa, né? Exclusiva, conclusiva, enfim. Entre outras características, como os processos, né? Como eu falei, processo de organização e exposição do pensamento já é outra característica, né? O estilo de aprendizagem que você tem, que é a composição das atividades cerebrais em função do melhor processo de aprendizagem que você desenvolve. Tem alguns de vocês que preferem aprender por vídeo, tem alguns de vocês que preferem aprender lendo. Enfim, certo? Então, o primeiro, digamos, conceito que a RNA ela fala, estou vendo aqui no meu monitor, que ela é um mecanismo completo estruturado, certo? Então, ela pode ser definida por modelos, né, que são complexos e estruturados, que delimitam, de certa forma, uma rede, certo? Rede no sentido de que você vai ter um conjunto de nodos, né, um conjunto de nós decompostos e que se alimentam, certo? Que não forma nenhum cubo, nem forma nenhum losango, nem forma nem qualquer outra estrutura, nenhum grafo também, certo? Mas apenas uma rede, porque é a rede que dá essa capacidade dela ser multicamada ou multivariável em relação às suas relações, certo? E que possa evoluir no sentido do que ela é adaptável, né? Então ela é dinâmica, ela sempre está, como o nosso cérebro, calibrando, recalibrando os processos e atividades neurais, analíticos, sintéticos, certo? Entre outras características que a gente vai ter relacionadas ao entendimento do ser humano. Esse é um conceito de Russell e Norvig, né? Que é o conceito base, certo? Mas se você pegar aqui, por exemplo, o livro de Teresa, eu não estou lembrado exatamente a página que ela fala disso. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho, né? A teoria danada aqui que ela roda, para explicar o que é RNA. Mas, por exemplo, né, já adiantando aí, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente. Aqui seria a anotação de um cérebro, né? Vocês vão ver mais à frente do slide. A partir da rede que fala, ó. Só observa aí que cada bolinha preta dessa é como se fosse um neurônio, certo? A gente vai estudar mais à frente esse símbolo aí. E cada setinha dessa é atividade neural. Como se fosse um efeito de um impulso, né? Um estímulo, um gatilho de um determinado momento relacionado a outro momento, né? E essa questão de bidimensional, tridimensional, certo? Entra mais ou menos nesse modelo aqui. Isso aqui é um modelo cerebral digital, ó. Estão vendo aí que tem mais de uma dimensão aí? São 3 dimensões aí, né? Então, acho que todo mundo visualiza essa figura aí, né? Estou postando. Tá pequenininha, mas dá para vocês terem uma noção, né? Em relação a isso aí, certo? Então, é um conceito bem difundido, né? Não achei aqui de maneira rápida o conceito, mas que ela fala, mas a gente pode adiantar. Então, as redes neurais artificiais, elas se baseiam nas redes biológicas. Todo mundo aqui que está nessa sala, inclusive o professor, estudou lá na escola, né, o que é um neurônio, né? Então, todo mundo deve ter um princípio básico, a noção do que seja um neurônio. Então, o neurônio é a célula mínima fundamental que a gente tem no nosso cérebro, né? Então, o neurônio ele tem um ciclo de vida extremamente curto, certo? E existe aí, segundo essa fonte, né, que eu escrevi, elaborei esse material lá em 2014, que é um material de referência, né? A gente tem 10 elevado a 11, a potência de 11 neurônios. E um ciclo rotativo que pode variar dependendo da fase da sua vida. Então, da mesma forma que a rede é dinâmica, que ela evolui, né, em termos de disposição e configuração, o ser humano também. Então, na fase da nossa vida que nós vamos ter ou sentir os efeitos, certo, dessa configuração, disposição, né? Então, por isso que é importante a gente ter, estou parecendo até uma aula aqui de anatomia, né? Mas por isso que é importante a gente ter o hábito e estimular o cérebro, certo?
Não sei quem de vocês aí faz algum tipo de atividade que faz esse tipo de estímulo. Em que sentido? Atividades que exigem lógica. Atividades que exigem tomada de decisão rápida. Atividades que exigem um grau de atenção exato. Sudoku, Elivelto. Caça-palavras, né? Não sei se eu mostrei a vocês os joguinhos que eu tenho no meu celular. Porque meu celular não tá aqui. Não, tá. Mas acho que eu falei a vocês em alguma aula dessas aí, né? E dois joguinhos que eu gosto mais. Eu não sou muito fã de jogo, já passei dessa fase de jogo. Mas dois joguinhos que eu brinco bastante são esses dois aqui, ó. Que é aquele tipo um Game Boy, não. É um Threats, né? Que tem. Mais antigo, certo? Minigame, que a gente chama na verdade. E o outro é um caça-palavras, ó. Então aqui, o caça-palavras, ele relaciona a questão da lógica, certo? Porque a gente cria padrões lógicos aí de busca pela palavra, né? Então, o caça-palavras é um exemplo prático, direto, de toda aquela teoria de busca que a gente está estudando até ontem, até na verdade até terça-feira, né? De que você vai ter que criar padrões para que você desenvolva o seu próprio método, certo? De delimitar a informação e a partir da delimitação da informação você criar padrões para achar a palavra. Então, eu já fiz vários testes aqui jogando esse joguinho, né? Instalei esse jogo agora na quarentena no meu celular. E já prestei atenção em algumas situações que eu acho bem interessantes. Por exemplo, você está muito tempo lá procurando a palavra. Se você virar o rosto, um minuto, né? Seu padrão de imagem cerebral, ele vai. Não é que ele vai quebrar, né? Ele vai começar a ser recalibrado. E quando você volta novamente, então ele é recalibrado automaticamente. Você ativa, na verdade, esse modelo visual que você criou. Então, às vezes, uma palavra que você não estava vendo naquele minuto, na hora que você bota o olho, você vê ela logo, certo? Porque ele redistribui essa questão da imagem, né, da identidade visual. A mesma coisa por threats, né? É threats ou é tetris? Acho que é tetris, né? O segundo R, o R no segundo, na segunda sílaba, né? Isso, tetris. E a mesma coisa por tetris, né? O tetris, ele tem visão baseada no cenário que é totalmente analítico, certo? São formas, essas formas elas têm padrões, só que não são padrões de decisão, são padrões geométricos, certo? Ou seja, analíticos, a gente só tem aquelas formas e elas podem variar. E as palavras não, as palavras podem gerar vários tipos de combinações. Então, combinação é diferente de, digamos assim, de associação, certo? Combinação varia bastante. Associação você vai ter que relacionar. Então, estão dois exemplos práticos aí de estímulos, tanto para contexto analítico quanto contexto de tomada de decisão. Então, quando todo mundo aqui tiver tentado, né? Estou parecendo até um neurologista, mas tiver dificuldade relacionada a lembrar, a tomar decisão, a pensar rápido, só instalar esses dois joguinhos no celular de vocês. No instante vocês estimulam essa perspectiva aí, certo? Eu instalei os dois, além de gostar, mas é porque eu pesquisei antes de instalar mesmo. E quais são os jogos que tem a maioria dos artigos científicos que a galera avalia, né, esse fenômeno, estímulo e o tipo de retorno que a gente tem de maneira cerebral. Então, como todo mundo já estudou na escola, a estrutura individual varia bastante, certo? E a topologia das conexões do comportamento, de várias características que a gente pode escrever, dado um ou mais, na verdade, neurônios, né, que garante que esse processo seja realizado, eles são possíveis de serem visualizados a partir justamente dessa rede que a gente tem. Então, para finalizar a aula aí nesses próximos 5, 10 minutos que eu vou falar, eu vou até a estrutura neural, certo? Para a partir da semana que vem a gente continuar. Então, o neurônio biológico, ele se baseia, na verdade, em 3 elementos, né? O segundo está no slide aí, certo? Estou olhando para cá porque o monitor está aqui. Se baseia a partir de um dendrito. Então, o dendrito ele é a estrutura que é como se fosse o input, né, do neurônio, certo? O neurônio, fazendo uma associação aqui bem tosca, certo? Bem esdrúxula, bem grotesca. O neurônio, se ele tivesse um input, um processamento e um output, certo? Porque ele vai ter que ter o que a gente chama de associação com o neurônio antecessor, né? Ele vai ter o processo sináptico, que ele vai gerar com o seu estímulo, e ele vai ter a condensação, a transposição, que é o processo posterior até chegar no próximo neurônio. Isso aí com bilhões de ações controladas, né? Inconscientemente pelo ser humano. O corpo celular, como estrutura de disposição e organização das células, certo? E o axônio para justamente possibilita que esse processo de transposição ou condução, né? Alguns livros chamam de um dissemination,
Alguns livros chamam de Transformation ou Transposition, e alguns livros chamam simplesmente de nervosinapses, né? No caso, sinapses nervosas, que vai variar de acordo com a pessoa também, mas tudo simboliza a mesma coisa, que é o processo sináptico. É o estímulo energético, que é capturado por um, certo? É ativado pelo outro e ele é disperso pelo outro. Então, cada neurônio ele influencia diretamente a continuação desse estímulo para que justamente o modelo ele seja calibrado. É aí que o neurônio ele depende, né, do método, do mecanismo, do modelo de aprendizagem, de decisão que você implementa na rede. Então, cuidado, certo? A rede por si só, ela não ativa nada. Você vai ter que ter aí padrões ou pressupostos, que são métodos, né, de decisão, métodos de aprendizagem, métodos de indução, ou de lógica, de predicado, ou de regras, ou de backtracking, ou de decisão, enfim, que vai impulsionar dentro da tua rede, ele vai estar disposto em uma determinada situação, em uma determinada configuração, que possibilita com que a gente tenha essa visão, né? Não dá para ver, certo? Porque aqui é compartilhado online, mas isso aqui na época eu montei, né? Era um GIF, certo? Então, enfim, fica piscando esses dendritozinhos, os axônios ficam piscando esse slide aí. Se fosse na sala de aula, vocês veriam que é um GIF, certo? Se era da época, eu elaborava slide com GIF ainda. Será que faz tempo? E, como eu falei, esse processo ele é chamado de processo sináptico, certo? Porque ele possibilita que a gente tenha essa visão, na verdade, essa transposição que acontece entre os controles de os neurônios, né? E uma curiosidade que eu acho bastante legal, né, para que a gente possa finalizar, é que anatomicamente o neurônio ele teria essa visão aí, certo? Eu confesso que eu não sei dizer, digamos assim, qual a forma real de um neurônio vivo. Então, eu pesquisei na internet, pesquisei alguns sites, alguns artigos, a imagem que mais se aproxima de um, certo? Então, anatomicamente falando, eu não vou botar uma foto de um cérebro aqui, né? Mas, representativamente, ele teria mais ou menos essa notação aí, né? Observem aí que ele tem níveis, certo? Você pode ir para frente ou para trás, para frente ou para trás, e ele vai também subir de cima para baixo, de baixo para cima, né? Fica até redundante que eu falei. Por isso que é biotridimensional, por isso que é uma rede, certo? Porque a rede ela se espalha, né? Não é uma teia que ela é unidimensional, a rede ela vai ser multidimensional. Aí a gente tem, como também com curiosidade, né, para encerrar, e nosso cérebro é formado de sal, certo? Não sei se vocês sabiam disso, mas ele é formado por um composto aí de potássio e sódio, né? Potássio, ele é quando não é o pH. Quais são os dois tipos de pH que a gente tem? Eita, agora deu branco. O pH, como é que chama? Os pHs, Elivelto? Me ajuda aí. A gente tem um pH ácido, são ácidos, isso. No caso, o potássio, ele é isso, ácido e alcalino. E a gente, no caso, o potássio, ele é uma ativação para se tornar alcalino, certo? Então, a gente tem uma carga alta de elétrons, certo? Para quem não sabe, na verdade. Não sei se alguém aqui já levou choque de si mesmo ou já deu choque em alguém, né? Não sei se alguém já passou por essa experiência. Mas o ser humano ele é um condutor, certo? Natural de elétrons. Isso implica dizer de que as suas sinapses elas estão altamente ativas, elas estão em processo contínuo de ativação. Com isso, certo? A relação entre os neurônios, a percepção, né? Enfim, a reação ela está bem aguçada, certo? Então, quando a gente está com adrenalina, uma carga muito alta de adrenalina, quando a gente está com qualquer outro hormônio, né, que ele aguça essa questão das sinapses, né, que é o composto sódico que a gente tem, certo? A gente emite elétrons, né? Existem até experiências aí na internet, eu já vi no YouTube, de um cara que ele segura uma lâmpada, certo? E a lâmpada acende. Não sei se é montagem, né? Mas alguns de vocês, não lembro exatamente quem, certo? Tem uns 4 ou 5 colegas de vocês aí, não lembro exatamente também qual período, que eu já levei choque pegando na mão. Não sei se alguém já passou por isso nessa sala, né? Mas teve um aluno que eu não lembro quem foi, foi até recente, foi no final do ano passado. Foi falar comigo para tirar do TCC, quando pegou na minha mão, meu amigo, eu peguei na mão do boy, levei um choque, chega e fui para trás assim. E ele disse
que levou choque comigo, mas eu achei que o choque foi com ele. Então, não entendi, né, exatamente. Mas como eu não tenho conhecimento físico, né, então, enfim, certo? É um processo que é natural. Acho que todo mundo também já viu que se a gente passar o pente no cabelo, né, eu não tenho mais, mas quem tem aí, né, o cartão de crédito ou qualquer outro condutor eletrostático, né, a gente consegue conduzir, na verdade, transferir energia estática, né, que é essa descalibração entre prótons e elétrons também para aquele instrumento, né. Já tá a prática comum, às vezes o cartão da pessoa não está funcionando, o cara bota o cartão na cabeça para o chip ficar energizado, certo? Então, quem produz, né, esse tipo de ativação também é o nosso cérebro, porque a gente também se alimenta de minerais, certo? E para essa aula não ficar tão da biologia, eu vou encerrar por aqui, certo? Então, na terça-feira, a gente começa neurônio artificial, introdução com esse primeiro modelo aí, que é o do Ian Clock, certo? Que é o cara que também trabalhou com PITS, lá no artigo. Quem tiver curiosidade, né? Que for mais curioso, assim, tiver de bobeira aí, eu vou colar novamente o link do paper aqui, certo? É legal, né? Dê uma olhada mesmo, nem que seja por cima, que ele dá uma visão geral, basicamente, do que a gente falou até agora, tá joia? Então, dúvidas, sugestões, críticas, estou à disposição. Vejo os senhores quando agora? Na terça-feira, né? Então, um abraço para todo mundo aí e bom fim de semana. Fui.